Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite. Iremos iniciar hoje a sexta aula da disciplina Segurança do Trabalho, curso técnico em reciclagem. Sou o professor Takeshi e iniciaremos a aula. Nesta aula, iremos abordar os mapas de riscos ambientais e a CIPA. Teremos o objetivo de conhecer e compreender a constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, e as suas finalidades que estão dispostas na norma regulamentadora número 5. Reconhecer os riscos presentes nas atividades profissionais, elaborar um mapa de riscos ambientais, reconhecer os riscos presentes no ambiente de trabalho, fazer inspeção de segurança e construir um mapa de risco. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela é composta por representantes do empregador e dos empregados e tem como uma missão a prevenção da saúde e a integridade física dos trabalhadores e de todos aqueles que integram com a empresa. Então, a CIPA significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, foi criada na década de 40 pelo governo federal, objetivando reduzir o grande número de acidentes de trabalho nas indústrias. É um grupo de pessoas constituído por representantes dos empregados e do empregador, especialmente treinados para colaborar na prevenção de acidentes. A participação efetiva dos trabalhadores nessa comissão é um dos pilares de sustentação de qualquer programa voltado à prevenção de acidentes. Ela é normatizada pela norma regulamentadora NR5 e sua composição é baseada no número de funcionários e na classe da empresa. Os esforços concentram-se na conscientização do serviço dos funcionários e em todos os níveis, ou seja, desde da pessoa que limpa o chão de fábrica até a direção da empresa. Sem essa conscientização, o esforço do Serviço da Segurança e da CIPA esbarra em dificuldades intransponíveis, ou seja, eles não servem para nada se você não tiver esse comprometimento de todos os níveis. Necessidade de informá-lo e treiná-lo através de cursos, palestras e textos elucidativos, ou seja, textos dramáticos ou textos que chamam a atenção. Então, a CIPA ela faz um trabalho muito interessante na empresa ou no ambiente de trabalho para que não ocorram acidentes. Então, a gente vai mostrar no quadro 1, mais para frente, que a CIPA deve ser constituída por processo eleitoral. Uma vez organizada, ela deve ser registrada no órgão regional do Ministério do Trabalho em até 10 dias após a eleição. Para que a CIPA consiga trabalhar, nós temos que ter o quê? Os mapas dos riscos ambientais, ou seja, nós temos as inspeções, e as inspeções classificam-se em inspeções gerais, parciais, de rotinas, periódicas, eventuais, oficiais e especiais. Para isso, a CIPA ela tem que fazer o quê? Discutir os acidentes ocorridos, sugerir as medidas de prevenção, promover a divulgação e zelar pela observância das normas de segurança e medicina do trabalho, despertar o interesse dos empregados pela prevenção de acidentes e doenças, participar da campanha permanente de prevenção de acidentes promovida pela empresa, registrar em livro próprio as atas de reuniões da CIPA, investigar ou participar do SESMIT, realizar, quando houver denúncia de risco ou por iniciativa própria e mediante prévio aviso do empregador, ao SESP, a inspeção das dependências da empresa. Sugerir também realização de cursos e treinamentos e campanha que julgarem necessários, preencher os anexos 1 e 2 da ficha de informação de análise de acidentes, ou seja, fazer o CAT que nós vimos lá na primeira aula, e enviar trimestralmente a cópia do anexo 1 ao empregador. Convocar as pessoas no âmbito da empresa, quando necessário, para tomar de informações, depoimentos e dados ilustrativos ou esclarecedores, por ocasião da investigação de acidente de trabalho e outras situações, e até mesmo somente para a prevenção. Então, a CIPA ela vai atuar também na confecção de mapas de riscos ambientais. As inspeções gerais, ela é muito importante porque
São feitas em todos os setores da empresa e abrangem todos os aspectos de segurança, higiene e medicina do trabalho. Então, para os cipeiros, que nós chamamos do integrante da CIPA, as inspeções parciais limitam-se a determinadas áreas do setor ou atividade onde já existem problemas. As inspeções de rotina, elas são feitas pela CIPA e pelo setor de segurança a partir das prioridades estabelecidas anteriormente. Inspeções periódicas são feitas no setor de manutenção da empresa. Inspeções eventuais são aquelas de auditoria. Inspeções oficiais são aquelas realizadas por agentes de órgãos oficiais e das empresas de seguro, ou seja, as fiscalizações. Inspeções especiais são realizadas por técnicos especializados como aparelho de teste de medição, como se diz, você fazer a medição de luminosidade, ruído, temperatura e assim por diante. A periodicidade também é muito importante para que o sistema de inspeção esteja de acordo com as exigências legais. Por quê? Ele diminui os riscos reduzindo acidentes e lesões. As etapas nas inspeções de segurança, elas consistem em fazer a observação, coletar as informações, registrar essas informações, fazer o encaminhamento e também o encaminhamento e o acompanhamento, após feito toda essa parte de observação e coleta de dados para a alta direção da empresa. A observação, normalmente ela é feita como uma equipe humana treinada que vai analisar os dados já conhecidos e a experiência do dia a dia, procurar a colaboração das pessoas envolvidas na atividade, esclarecer os envolvidos no motivo da observação. Ele também deve informar e comunicar qualquer irregularidade aos responsáveis, mostrar as irregularidades e discutir a melhor medida para a atitude a ser tomada. Fazer o registro dessa observação e informação vai fazer o encaminhamento e acompanhamento com a alta direção. Para fazer a elaboração desse mapa, nós temos que conhecer o processo de trabalho no local analisado, ou seja, que tipo de instrumentos e materiais estão trabalhando os empregados, as atividades exercidas e principalmente o ambiente. Identificar os riscos nos locais analisados, identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia, ou seja, medida de proteção coletiva, medida de organização do trabalho, medida de proteção individual, medida de higiene e conforto, ou seja, banheiro, lavatório, vestiário, bebedouro, refeitório, área de lazer e outros. Identificar os indicadores de saúde como queixas frequentes entre trabalhadores, ou seja, a pessoa reclama de calor, se reclama de dor, se reclama de barulho e assim por diante. Acidentes de trabalhos ocorridos, doenças profissionais diagnosticadas, causas mais frequentes da ausência de trabalho e assim por diante. Conhecer os levantamentos ambientais já realizados no local, elaborar os mapas de risco sobre o layout da empresa, através de círculos. Ou seja, você pegar o layout da empresa, a planta da empresa e fazer o mapa de risco. O mapa de riscos ele é feito de acordo com a gravidade e da cor correspondente a cada risco ambiental. Se você tem um círculo menor, ele é um risco leve. Se você tiver um círculo maior, ele tem risco médio. E se tiver um círculo bem maior, ele vai ser o quê? Um risco grave. Então, o mapa de risco ele é a representação gráfica dos pontos de risco encontrados em cada setor. É uma maneira mais fácil e rápida de representar os riscos de acidente de trabalho. É usado muito pela CIPA encontrar e tornar possível sua visualização no ambiente por todos os trabalhadores do local. Por quê? O mapa de risco ele está o quê? Visível e afixado em um local que todo mundo consegue enxergar.
Então, como tinha dito, a diferença entre o diâmetro que caracteriza a intensidade dos riscos deve obedecer o seguinte critério. O diâmetro do ciclo que representa o risco grave deve ser o dobro do diâmetro do que representa o risco médio e, por sua vez, deve ter o dobro do diâmetro do risco que apresenta o risco leve. Ou seja, se você observar, o risco médio ele tem o dobro do diâmetro do risco leve, o risco grave ele tem o dobro do diâmetro do risco médio. O verde ele vai indicar o quê? Risco físico, o vermelho, risco químico, o marrom, risco biológico, o amarelo, risco ergonômico. O azul é o risco mecânico acidental. Então, vocês coloquem no círculo a qual tipo de risco de acordo com a cor, se é grave, médio ou leve de acordo com o diâmetro e o percentual de risco que cada tipo de risco deve ter. Ou seja, nesse caso nós temos o risco físico, risco ergonômico e risco mecânico de igual incidência. Se você tiver um risco ergonômico maior, você vai ter uma quantidade amarela maior nesta figura. No risco dos ambientais, grupo 1, ou seja, verde ou riscos físicos, eles estão divididos em ruídos, vibrações, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, frio, calor, pressões anormais e umidade. Grupo 2, ou vermelho, são os riscos químicos. São as poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, substâncias compostas ou produtos químicos em geral. Grupo 3, ou marrom, são riscos biológicos, ou seja, vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos. Grupo 4, amarelo, riscos ergonômicos, esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalhos em turnos diurnos e noturnos, jornadas de trabalhos prolongadas, monotonia, repetitividade e outras situações causadoras de estresse físico e ou psíquico. Grupo 5 azul são riscos de acidentes ou mecânicos, ou seja, arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos ou outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes. Então, na hora de montar seu mapa de risco, você irá fazer o quê? Você vai pegar todo esse mapa de riscos onde nós temos a classificação e ver a porcentagem de ocorrência de cada risco e colocar no ciclo anterior e no tamanho adequado. Normalmente você pega a planta de uma empresa e coloca o ciclo em cada local onde está acontecendo cada atividade ou cada trabalho. Como vimos, o mapa de riscos ambientais é uma ferramenta muito importante para a segurança do ambiente industrial. Um mapa bem elaborado vai garantir menos risco aos trabalhadores, gerando confiabilidade e bem-estar a todos. Então, na disciplina de segurança do trabalho, nós verificamos o quê? O conceito legal de um prevencionista, conceito legal da CLT, acidente de trabalho, doença do trabalho, acidente de trajeto, incidente, consequência do acidente e legislações que norteiam o trabalho para que o ambiente de trabalho seja bastante seguro para que não ocorra acidente e que todos estejam protegidos. Então, espero que tenha passado bastante informações. Sugiro que sempre recorram às normas regulamentadoras e Ministério do Trabalho e do Emprego para que você consiga coletar as informações atualizadas, fazer as atividades avaliativas, o quiz e até a próxima. Muito obrigado.